Estas ações concretizam-se sempre que o adversário tem a posse de bola e devem ser resultantes da soma dos componentes da preparação física, psicológica, técnica e tática. O atleta deve estar com os joelhos flexionados, as pernas afastadas a uma distância não superior à largura dos ombros e um dos pés mais adiantado do que o outro, evitando o contato dos calcanhares com o solo. Os braços devem estar posicionados ao longo do corpo e o tronco deve estar reto e um pouco inclinado para a frente. Deste modo, o defensor deve posicionar-se de forma a nunca perder de vista o atacante direto, estando sempre entre o mesmo e o gol a ser defendido. Entretanto, a partir da necessidade da cooperação coletiva, o seu posicionamento deve também levar em consideração a posição da interceptação ou antecipação. Caracteriza-se pela iniciativa do defensor, que percebe que seu adversário direto é o destino de um passe ou lançamento e posiciona-se de modo a interromper a trajetória da bola, a fim de recuperar a sua posse ou impedir a continuidade da ação ofensiva do adversário. Constitui-se, consequentemente, numa ação essencial para a construção de contra-ataques. Deve ser estimulada constantemente, inclusive entre os jogadores que atuam como fixo, os quais devem buscar com segurança a antecipação e interceptação de passes para o pivô. Aproximação. Receberá a bola, buscando a distância e o equilíbrio adequados para exercer a ação de abordagem. Apesar de importante, por isso, o fundamento da aproximação é importante, pois o defensor deve ter a completa noção do momento certo e a velocidade apropriada para deslocar-se, a fim de estabelecer-se numa posição de equilíbrio e numa distância adequada para as ações posteriores. Sendo assim, fala-se na prática que o defensor deve sair junto com o passe dado para chegar junto com a bola em seu adversário direto. A abordagem. Nesta ação direta sobre o adversário que tem a posse da bola, o defensor deverá sempre adotar um comportamento ativo sobre o atacante, havendo duas possibilidades de acordo com a situação. Primeiro, tentar tomar a bola do adversário direto através de uma maior flexão da perna de apoio para impulsionar a outra perna na direção da bola, objetivando tocar na mesma para recuperá-la ou tirá-la do controle do atacante. Para isso, pode-se adotar uma postura frontal ou, dependendo da preferência do marcador, característica e posição da bola e do adversário, adotar uma postura lateral, que tem sido bastante utilizada atualmente pelos atletas de futsal. Segundo, não sendo possível tocar na bola, o defensor deve retirar a iniciativa do jogador, criando insegurança no mesmo, através de simulações e ou mudança nos posicionamentos das pernas, impedindo que o atacante tenha condições de progredir com a bola, através de dribles ou conduções, ou que o atacante tenha a tranquilidade necessária para elaborar a ação ofensiva seguinte, através dos passes ou chutes. Além disso, o defensor pode induzir o atacante a ir para um setor desfavorável para o mesmo ou para o lado de seu pé não dominante. Neste caso, havendo deslocamento do defensor, este deverá mover-se sem cruzar as pernas, a fim de não perder o equilíbrio necessário para a sua ação. A distância para o atacante deve diminuir à medida que se aproxima do gol a ser defendido, porém sem esquecer que um erro na abordagem pode acarretar em um maior prejuízo. Vale também destacar que quando se marca um jogador com o pé trocado nas alas, ou seja, um atleta destro na lateral esquerda ou um atleta canhoto na lateral direita da quadra, deve-se evitar principalmente o seu drible para o corredor central. Bloqueio de passes, chutes. A primeira delas é utilizada quando o defensor encontra-se entre o executante e o gol, ou seja, o defensor encontra-se na linha de chute ou passe. Pode ser observado com frequência na atitude do defensor nos tiros de canto e tiros laterais próximos do gol a ser defendido. Assim sendo, o defensor procura ampliar o obstáculo para a passagem da bola, flexionando o joelho da perna de apoio e posicionando lateralmente a outra perna em forma de L, através da aproximação do seu joelho ao chão.
A outra possibilidade é utilizada quando o defensor não se encontra numa posição favorável para bloquear a trajetória da bola e precisa lançar-se de forma deslizante pelo solo, ação popularmente conhecida como carrinho, a fim de chegar mais rápido para o bloqueio da trajetória da bola. Troca de marcação. Que, percebendo o sentido de deslocamento dos seus adversários diretos, decidem continuar em seus setores iniciais para manter o equilíbrio numérico defensivo. Exige muito conhecimento tático, percepção e comunicação para evitar desencontros entre os defensores. Numa troca de marcação a partir de uma movimentação lateral de dois atacantes, os respectivos defensores iniciam o acompanhamento e, percebendo que os adversários irão ocupar ao final da ação os mesmos setores ocupados anteriormente, decidem permanecer em suas posições, aguardando a chegada dos adversários. Numa troca de marcação a partir de uma movimentação em profundidade, geralmente o defensor posicionado mais atrás indica a possibilidade de troca de marcação, tendo em vista sua melhor visualização da situação. De qualquer modo, cabe ao defensor mais adiantado iniciar o acompanhamento e trocar a marcação apenas quando perceber, através do sinal do colega ou pela sua própria visualização da situação, que isso pode ocorrer. Ainda assim, esse defensor deve buscar ter um novo adversário dentro do seu campo de visão imediatamente e ajustar o seu posicionamento. Cobertura. É uma ação de cooperação em que o defensor, que estava flutuando, abandona o seu adversário direto e coloca-se numa posição que impeça a progressão do atacante que superou o seu colega. Deste modo, a flutuação de um defensor que estava acompanhando o seu adversário direto é a primeira etapa de um processo que pode culminar em uma ação de cobertura. Ajuda. Na ajuda, ocorre um posicionamento que visa criar uma situação de superioridade numérica, geralmente de 2 contra 1 da defesa em relação ao ataque. Inicia-se quando o adversário realiza um passe em profundidade para frente, geralmente para o pivô. A partir daí, o defensor percebe que seu adversário direto não participa efetivamente da jogada e nem oferece risco ao gol a ser defendido, e desloca-se em direção à bola. Deste modo, esse defensor procura auxiliar o seu colega que marca o jogador que tem a posse de bola. É uma ação que exige a tomada de decisão por parte do defensor, pois muitas vezes ele tem que optar por acompanhar seu oponente direto ou ajudar o seu colega. É uma ação importante e muito frequente nos jogos de futsal, sendo também responsável pela recuperação de posse de bola e muitos contra-ataques. Dobra. Em virtude do início da dobra ser desencadeado por um passe lateral ou por um passe para trás por parte da equipe atacante. Além disso, o defensor geralmente realiza esta ação quando percebe uma grande aproximação entre o atacante que tem a posse de bola e o colega deste que irá receber o passe. Além disso, o defensor geralmente realiza esta ação quando percebe uma grande aproximação entre o atacante que tem a posse de bola e o colega deste que irá receber o passe. Deste modo, ocorre consequentemente uma aproximação dos respectivos defensores que, após a definição do passe, deslocam-se em direção ao atleta que recebeu o passe, configurando também uma situação de 2 defensores contra um atacante que tem a posse da bola. A escolha de um sistema defensivo depende de vários fatores. No sistema defensivo individual, cada defensor é responsável por um respectivo atacante da equipe adversária. Ou seja, o posicionamento e o comportamento dos defensores são definidos em relação aos adversários correspondentes na outra equipe. É um tipo simples de marcação,
utilizado desde as categorias menores, que exige obrigatoriamente dos jogadores um bom domínio dos fundamentos básicos de acompanhamento, aproximação e abordagem, além de grande esforço físico. Vale destacar que, apesar do sistema defensivo individual definir previamente que os defensores devem orientar-se em relação aos atacantes respectivos, nada impede que nessa estruturação defensiva ocorram ações de colaboração. Sistema defensivo por zona. Os defensores, dentro dos seus respectivos setores, devem orientar-se pela posição da bola, procurando fechar os espaços. Ou seja, a cada mudança na posição da bola, ocorrerá necessariamente um deslocamento dos defensores dentro de seus setores, buscando fechar os espaços por onde a bola possa passar. Para que o sucesso desta marcação ocorra, é essencial uma boa comunicação entre os executantes. Esse sistema defensivo é utilizado normalmente na meia quadra, para a diminuição da área a ser ocupada por cada defensor e, consequentemente, otimizando as ações de colaboração defensiva, tais como cobertura e fechar linhas de passe. Quadrado, losango. Nesta configuração do sistema defensivo por zona, a equipe posiciona-se com 2 defensores avançados, sendo um em cada lado, e os outros 2 recuados, também um em cada lado, formando um quadrado imaginário. Este posicionamento específico permite uma distribuição uniforme no espaço de jogo, facilitando a definição de áreas a serem ocupadas e dos respectivos comportamentos. Além disso, evita que o adversário realize passes em profundidade nos espaços vazios. Os defensores posicionados à frente executam um deslocamento pendular. Assim, enquanto o número 4 aborda o adversário de posse da bola que entra em seu setor, o número 5 posiciona-se atrás da linha de marcação de seu colega, fechando em seu setor original os espaços por onde a bola possa passar. Nesse momento, o número 2 e o número 3 deslocam-se lateralmente em função da posição da bola, mantendo-se inicialmente em seus setores. Caso a bola seja passada para o outro lado, os conceitos defensivos serão os mesmos, ocorrendo apenas uma inversão de lados. Além disso, a cada mudança na posição da bola, ocorrerá necessariamente um deslocamento dos defensores dentro de seus setores, buscando fechar os espaços por onde a bola possa passar. Vale destacar que esta configuração do quadrado e suas movimentações inerentes são mantidas até que a bola seja passada em profundidade. Losango. Nesta configuração do sistema defensivo por zona, a equipe posiciona-se com o jogador número 5 centralizado mais à frente, 2 defensores, número 4 e número 3, um pouco mais recuados e abertos, e o número 2 mais atrás, formando um losango imaginário. É um sistema que permite uma ocupação de espaços defensivos e que, devido à sua configuração, inibe as ações realizadas no corredor central da quadra, como as finalizações do goleiro-linha, recursos muito utilizados por algumas equipes. Descreveremos a seguir o posicionamento e comportamento dos defensores, tomando como referência a posição da bola, conforme o princípio do sistema por zona. Bola no corredor esquerdo da defesa. Neste momento, o número 4 aproxima-se para fazer a abordagem, enquanto o número 2 desloca-se lateralmente para próximo do corredor esquerdo. O número 5 recua um pouco, buscando fechar uma possível inversão da bola para o outro corredor. O número 3, que é o defensor do lado oposto à posição da bola, desloca-se em diagonal para trás em direção ao corredor central, para evitar um passe em diagonal. Desta forma, a defesa estará ocupando os espaços por onde a bola possa ser passada em profundidade, provocando um erro do adversário ou a necessidade de reinício da movimentação com um passe para trás. Caso a bola volte para o corredor central, a equipe se reorganizará de forma que a posição inicial seja reestabelecida. Caso a bola seja passada para o corredor defensivo direito, os conceitos e ações defensivas serão os mesmos, ocorrendo apenas uma inversão de lado. Entretanto, caso ocorra um passe em profundidade, os jogadores devem se reorganizar utilizando os fundamentos básicos de abordagem, acompanhamento, ajuda ou estabelecendo uma nova configuração por zona. Sistemas defensivos para situações especiais. Marcação box.
A marcação box é um tipo de defesa utilizado contra equipes que apresentam um jogador diferenciado técnica e taticamente. Consiste em uma forte marcação individual neste atleta, evitando que o mesmo receba a bola e possa fazer uso de suas qualidades. Para isto, é essencial que o defensor escolhido para tal função demonstre excelente domínio dos fundamentos individuais de acompanhamento e abordagem, e que esteja disposto a cumprir essa tarefa. Neste sistema defensivo, os outros defensores devem ter conhecimento tático e capacidade de adaptação suficiente, pois o atacante que sofre a marcação box pode, através de seu comportamento, tirar o defensor do jogo, configurando uma estrutura de 3 contra 3. Marcação box inverso. A marcação box inverso é um tipo de sistema utilizado contra equipes que apresentam um jogador de nível técnico e tático bem inferior. Consiste em pressionar os outros atacantes e deixar livre o atacante escolhido, para que ele possa receber a bola e, neste momento, pressioná-lo, a fim de recuperar imediatamente a posse de bola. É importante ressaltar que assim que este atleta receber a bola, uma marcação agressiva deve ser feita, se possível, até realizando uma dobra. Classificação do sistema defensivo em relação ao espaço de jogo. O sistema defensivo pode ser também classificado quanto ao espaço de jogo, ou seja, a área sobre a qual os defensores irão efetivamente atuar. Assim sendo, estes serão denominados considerando a localização da primeira linha defensiva da equipe, que corresponde à posição do defensor mais avançado, também chamada de linha da bola. Inicialmente, parte-se da ideia de que quanto menor a distância entre a primeira linha defensiva até o gol a ser defendido, mais eficiente seria a situação do sistema defensivo, tendo em vista que a equipe estaria mais compactada, as coberturas seriam facilitadas e o desgaste físico menor. Entretanto, diversos outros aspectos devem ser levados em consideração, tais como o placar e tempo de jogo, o tamanho da quadra, o nível técnico-tático do adversário e da equipe que defende, as características individuais dos atletas, entre outros. Didaticamente, os sistemas defensivos serão apresentados a seguir, divididos em relação à posição da sua primeira linha defensiva. Sistemas defensivos avançados. Sua primeira linha de marcação situa-se na meia quadra ofensiva, sistema quadra toda e sistema 3/4 de quadra. Sistemas defensivos recuados. Sua primeira linha de marcação situa-se na meia quadra defensiva, sistema meia quadra e sistema 1/4 de quadra. Sistemas defensivos avançados. São utilizados principalmente para dificultar a saída de bola da outra equipe e indicados também para situações em que há necessidade de rápida recuperação da posse de bola, tendo em vista desvantagem no placar e pouco tempo restante de jogo, ou situações em que a equipe adversária tem um jogador a menos devido a uma expulsão. Quadra toda. Neste sistema, a primeira linha de marcação encontra-se bem avançada, tendo como referência a área de meta adversária. É o mais agressivo dos sistemas de defesa, tendo como ponto forte o alto nível de pressão exercido sobre o adversário. Em contrapartida, apresenta como maior deficiência um baixo nível de compactação defensiva. 3/4 de quadra. Neste sistema, a primeira linha de marcação encontra-se próxima à metade de sua meia quadra ofensiva. Em relação à anterior, reduz um pouco o nível de agressividade, mas minimiza o problema da compactação defensiva. Por essas características, tem sido muito utilizado nas categorias de base. Meia quadra. Nesse sistema, a primeira linha de marcação encontra-se próxima à linha divisória central da quadra. Vale destacar que, na prática, a localização desta linha de marcação pode variar, avançando um pouco na meia quadra ofensiva, a fim de fechar mais o ângulo de passe do portador da bola, o que não descaracterizaria o sistema meia quadra. 1/4 de quadra. Neste sistema, a primeira linha de marcação encontra-se próxima à metade de sua meia quadra. É o mais compacto do sistema de defesa, tendo como ponto forte as ações de cooperação defensiva.
Em contrapartida, está muito vulnerável aos chutes dos adversários, exigindo a presença de um bom goleiro e defensores dispostos a bloquearem a trajetória desses chutes. Marcação de contra-ataque. Os contra-ataques são situações iniciadas pela progressão de forma dinâmica da equipe que recuperou a posse da bola, a fim de aproveitar um desequilíbrio da defesa adversária. Assim sendo, para evitar que este contra-ataque seja bem sucedido, a defesa precisa organizar-se através da adoção de comportamentos adequados descritos de uma forma geral a seguir. Para melhor explicação, utilizaremos 2 exemplos. Numa situação de 2 atacantes contra um defensor, o marcador deve, através de sua abordagem com deslocamento, fechar a linha de passe, induzindo a condução de bola para os corredores laterais da quadra até um determinado local, onde haverá 2 opções. Primeiro, deixar este atacante com a bola enfrentar o goleiro, que deve sair do gol fechando o ângulo e, consequentemente, o defensor flutuaria, ficando responsável por marcar o outro atacante. Ou segundo, tentar a abordagem para tomar a bola com o goleiro ficando responsável pelo outro atacante. Numa situação de 3 atacantes contra 2 defensores, estando a bola no corredor central, o defensor mais próximo deve abordar o portador da bola, induzindo o mesmo a passar a bola para um colega posicionado no corredor lateral, onde haverá um marcador, configurando naquele espaço uma situação de 2 contra 2, com o goleiro atento ao atacante que se encontra posicionado no corredor lateral oposto. Além disso, em todos os contra-ataques, os defensores que se encontram à frente da linha da bola deverão realizar um rápido retorno defensivo, deslocando-se pelo corredor central da quadra, para, posteriormente, adotar uma posição adequada. Vale destacar também que o goleiro deve jogar adiantado, estando atento para sair do gol para fechar o ângulo ou executar uma cobertura. Marcação com um jogador expulso, 3 contra 4. A primeira possibilidade tem como maior objetivo congestionar a frente da área, forçando chutes de longa distância ou um ataque pelas laterais. É considerada menos agressiva, pois há apenas um defensor na primeira linha de marcação, com os outros 2 posicionados atrás. Assim sendo, o defensor da primeira linha é responsável por toda a extensão lateral da quadra. Os outros defensores ficam responsáveis por uma zona recuada até a linha do gol, dividida lateralmente em 2 partes, uma para cada defensor. O primeiro defensor posiciona-se de forma a evitar passes laterais à frente da linha da bola e aborda o adversário com bola de forma a forçar sua condução para as laterais da quadra, a fim de induzi-lo a posições laterais desfavoráveis para finalização ou uma situação de igualdade numérica naquela parte da quadra. Porém, o nível de indução por parte desse defensor depende da posição do pé dominante do atacante e sua potência e precisão de chute. Os defensores recuados deslocam-se na direção da bola a fim de fechar os espaços por onde a bola possa passar. A segunda possibilidade tem como maior objetivo dificultar as ações dos articuladores da equipe adversária. É considerada mais agressiva, pois para alcançar esse objetivo há uma alternância de 2 defensores na primeira linha defensiva, com outro defensor posicionado atrás. Os 2 defensores ficam responsáveis por uma zona avançada, dividida lateralmente em 2 partes, uma para cada defensor, sendo que quando a bola encontra-se na zona de um destes, esse defensor aproxima-se e aborda o adversário, fechando principalmente o passe na paralela. Nesse instante, o defensor avançado do outro lado recua
fechando o espaço de um passe em diagonal para o meio. Além disso, simultaneamente, o defensor mais recuado desloca-se em direção ao lado da bola. Se a bola vai para o outro lado, as ações dos defensores apenas trocam de lado. Vale destacar que, apesar de importante participação do goleiro nestas situações de expulsão, mostramos alguns procedimentos básicos em que sua ação ficou restrita à proteção do gol e a uma eventual necessidade de cobertura. Há treinadores que preferem sua participação mais ativa, saindo do gol e marcando diretamente um dos atacantes avançados, quando estes estão nas laterais próximas à área. Caso seja adotado este comportamento, um dos defensores marcaria o seu correspondente, com a preocupação de flutuar numa posição recuada em relação ao goleiro para fechar o gol. Marcação contra goleiro linha, 4 contra 5. A mudança na regra do futsal, que permitiu aos goleiros jogarem fora da sua área de meta com os pés, fizeram dos mesmos importantes elementos ofensivos da equipe. Estes passaram a atuar como jogadores de linha, a fim de se criar uma superioridade numérica circunstancial, gerando desequilíbrio defensivo para o adversário. Em decorrência disto, alguns sistemas e procedimentos foram desenvolvidos com o intuito de impedir as finalizações e progressões do goleiro. Apresentaremos a seguir duas opções de sistemas defensivos, utilizados contra o sistema ofensivo 3-2, baseados na marcação por zona. Sistema defensivo quadrado contra goleiro linha. Na marcação em forma de quadrado, configura-se um bloco compacto com 2 defensores avançados e 2 defensores recuados. À medida que a bola é movimentada lateralmente, o bloco se movimenta acompanhando a trajetória da bola. O comportamento mais comum é a aproximação e abordagem do defensor posicionado mais próximo ao lado do pé dominante do goleiro, a fim de evitar que o goleiro conduza a bola para o lado que favorece uma posterior finalização. Esse defensor desloca-se procurando fechar a linha de passe para o atacante, que ficou inicialmente livre, enquanto os outros defensores procuram posicionar-se próximos e ou na frente dos respectivos adversários, de modo que o goleiro não tenha opções seguras de passe. Caso o passe seja dado para o atacante livre, a equipe deve realizar as coberturas defensivas com o defensor que abordou o goleiro executando o retorno pelo corredor central. Uma outra possibilidade é a aproximação e abordagem do defensor que se encontra do lado contrário de onde a bola foi passada para o goleiro, visando surpreender o goleiro, que está normalmente concentrado na bola. A partir deste momento, os comportamentos dos defensores são os mesmos da opção anterior. Sistema defensivo losango contra goleiro linha. Neste sistema, forma-se um losango imaginário, com a equipe inicialmente posicionada com um defensor centralizado mais à frente, 2 defensores um pouco mais recuados e abertos, e um defensor centralizado atrás. Esta configuração inibe as ações de progressão e finalização do goleiro linha, que possam ser realizadas no corredor central da quadra. Além disso, sua proposta inicial é de expectativa, ou seja, espera-se o erro do adversário. A partir da formação ofensiva 3-2 do adversário, esse sistema defensivo desenvolve-se da seguinte maneira: a bola estando com o goleiro, o defensor mais avançado, ou da primeira linha defensiva, número 5, aproxima-se abordando o goleiro a partir de um local definido previamente, geralmente entre a marcação meia quadra e um quarto de quadra. Os defensores da segunda linha defensiva, número 4, número 3, posicionam-se um pouco atrás, fechando o meio da quadra, evitando os passes diagonais rasteiros e de meia altura do goleiro. E o defensor da terceira linha defensiva, número 2, posiciona-se centralizado, geralmente próximo à marca da penalidade máxima. Quando a bola é passada para o ala direito da equipe atacante, o número 4 aproxima-se para fazer a abordagem, procurando fechar a intenção de passe deste atacante, estando atento principalmente ao passe em diagonal. O número 2 desloca-se para marcar o atacante posicionado no corredor da bola. O número 5 posiciona-se de forma a ajudar a fechar o passe em diagonal e, principalmente, bloquear um possível passe lateral para o outro corredor.
O número 3, que era o defensor do lado oposto à posição atual da bola, desloca-se em diagonal para próximo da marca de penalidade máxima. Caso a bola volte para o goleiro linha, a equipe se reorganizará de forma que a posição inicial seja reestabelecida. Se a bola for passada para o jogador posicionado no corredor ofensivo esquerdo, os deslocamentos serão similares, ocorrendo apenas uma inversão dos defensores da segunda e terceira linhas defensivas que o farão.